tudo bem? Hoje no Bike é Legal eu vou falar de um dos assuntos que mais me apurrinham o saco, falando bom português. Renata, ciclista é legal, mas tá sempre na contramão. Pois bem, o assunto de hoje é por que tanto ciclista pedala na contramão e se é certo ou errado. Antes de mais delongas, deixe o seu like, se inscreva no nosso TikTok, no nosso Instagram, no nosso canal e vamos falar de ciclista na contramão. Antes de começar, já vou contar um pouco da história, porque tudo isso tem história. No antigo Código de Trânsito Brasileiro, que vigorou até janeiro de 1998, se você entra lá e coloca a palavra bicicleta, ela te leva direto para o artigo 81. Veja só, aos menores de 18 anos e maiores de 15, é permitido dirigir a título precário uma bicicleta motorizada. Pois bem, só assim que a bicicleta entrava no código, para permitir bicicleta motorizada para os maiores de 15 anos. E se você fosse lá na placa, a placa de número 12 estava explícita, proibido bicicleta. Era só isso que tinha no código referente à mobilidade em duas rodas sem motor. E de acordo com o mesmo código, a circulação de pedestres era obrigatoriamente na contramão nas estradas, ou seja, o pedestre tinha que andar na pista da esquerda, olhando de frente o motorista para pular fora na hora que ele fosse atropelado. Essa era a regra. Tá lá, artigo 86 do antigo código. Então, até 98, o correto era o pedestre, para a própria segurança, andar numa contramão em relação aos automóveis. E como os ciclistas não eram incluídos, eles associaram que essa era a forma de se pedalar, na contramão. Eu mesmo, em 76, quando comecei a pedalar, todo trabalhador só pedalava na contramão, porque foi assim que os ciclistas entenderam que era o certo de se pedalar. Porque o ciclista, na verdade, ele se identifica com o pedestre. Hoje é diferente. Em 98 entrou um novo código que por fim entendeu que a bicicleta é um veículo e a regra é clara, artigo 58. Os ciclistas devem pedalar nos bordos da pista, com preferência sobre todos os outros veículos e obedecer às regras de trânsito que são as mesmas dos automóveis, dos motoristas. Necessário lembrar aqui que bordo da pista não é sarjeta. O ciclista deve ocupar a pista da direita ou da esquerda e os motoristas devem diminuir a velocidade, afastar e mudar de faixa para ultrapassá-lo. Essa é a regra. Portanto, pedalar na contramão fere a regra. Agora veja bem, todo ciclista que pedala como meio de transporte tem uma contramão para chamar de sua. Eu mesma faço 30 metros em cima de uma calçada na contramão para evitar 400 metros de pedal inúteis com quase 10 metros de desnível, à toa. Essas são soluções inevitáveis que quem se transporta de forma ativa adota. E isso é inevitável e isso é internacional. Tanto é que existe um termo técnico para esses caminhos que aqueles que vão em mobilidade ativa procuram. Isso se chama linha de desejo. Agora vamos voltar à contramão. Além de ser contra as regras, é um risco. Veja só. Em primeiro lugar, porque o motorista ele está condicionado a ver, entender e prestar atenção àquilo que está na frente dele, seguindo as regras idênticas aos seus iguais, que são os outros motoristas. O motorista não está treinado a ver, entender, reagir de forma segura quando aparece um ciclista na frente dele. Em geral, ele é pego de surpresa. E todo ser humano, quando é pego de surpresa e é dono da razão, ele se irrita. Então, ciclista na contramão é um gatilho que irrita, sim, o motorista. Em segundo lugar, tem uma questão que é muito séria. Quando dois objetos se colidem frontalmente, o choque ele é a soma das duas velocidades. Então, veja bem,
um motorista a 35 km por hora, que não é uma grande velocidade, um ciclista a 15 km por hora, que também não é uma grande velocidade, se eles se chocam de frente, isso resulta numa pancada de 50 km por hora. E sabe o que acontece? Existe 85% de chances desse ciclista vir a óbito. Portanto, pedalar na contramão, você está dando chances até uma colisão de frente, aonde as velocidades serão somadas. Isto sim é um risco. Bom, agora eu lanço a pergunta de $1 milhão. E como que a gente faz para que os ciclistas não pedalem na contramão? Aqui é necessário lembrar que o ciclista está naquele limbo. De um lado, ele é um cidadão se locomovendo de forma ativa, mas ele não é um pedestre. De outro, pelas leis, ele é considerado um veículo, mas ele é muito diferente de um motorista conduzindo uma lata de 1 tonelada. Ele está muito mais próximo a um pedestre. É mobilidade ativa. E essa lógica de mão e contramão não se aplica a quem vai de forma ativa. Ela foi criada para organizar a circulação de máquinas pesadas, que começa com as carruagens, com as carroças e que segue para os motorizados. Essa é a lógica para esse tipo de veículo, que não cola para quem vai de forma ativa. Só para vocês saberem, no século passado, quando houve uma grande reforma no Rio de Janeiro, pretendeu-se que na Presidente Vargas os pedestres andassem na calçada da direita indo para o centro e na outra calçada indo para os bairros. Claro que não deu certo. Essa lógica de mão e contramão não cola para quem vai da mobilidade ativa. E esse é um fenômeno internacional. Qual foi a solução? Entender que isso é uma característica de quem vai de forma ativa. Não existe mão e contramão. Ah, mas o ciclista não pode andar na contramão. Qual a solução? Pois bem, todas as cidades brasileiras estão desenhadas para dar prioridade aos veículos motorizados. Dessa forma, pedestres e ciclistas estão obliterados dessa fluidez. O caminho de pedestres e ciclistas está totalmente truncado, cheio de obstáculos, semáforos que não abrem, faixas de pedestres lá no fim do mundo. Quer dizer, esse desenho das cidades não contemplam a necessidade de quem vai na mobilidade ativa, que é respeitar a linha de desejo, tornar essas rotas de linhas de desejo como caminhos conectados, prioritários a pedestres e ciclistas, com preferência sobre todos os outros veículos. Este é o conceito das soluções que as cidades europeias estão tomando para redesenhar os planos de mobilidade. Quando você coloca muitos obstáculos para aqueles que vão de forma ativa, eles começam a simplesmente ignorar as regras, porque a linha de desejo é um direito sagrado. Então, a solução começa em identificar as rotas de desejo, fazer os caminhos das pessoas conectados pelas linhas de desejo, fazer com que essas rotas tenham prioridade em relação à mobilidade dos que vão em motorizados, conectar tudo isso com o transporte público. Aí sim você cria um ambiente de mobilidade urbana onde os pedestres e os ciclistas estão induzidos a respeitar as leis, porque as rotas, elas estão orgânicas, elas são as mais fáceis, elas são aquelas que conectam diretamente. Nesses congressos que estudam a mobilidade ativa, sobretudo a de bicicleta, eles sempre mostram um painel que mostra a evolução da conectividade para aqueles que iam a pé durante o século XX. Era uma linha direta, passou a ser truncada, hoje em dia ela inexiste. Existem rotas aqui na cidade de São Paulo e em todas as cidades do Brasil que são impossíveis de serem feitas a pé ou mesmo de bicicleta. Isto é um conceito que promove os pedestres e os ciclistas a estarem nos lugares, entre mil aspas, errados. Nas reuniões que a gente tem com a prefeitura, todos os ciclistas pedem estruturas cicloviárias nas avenidas de fundo de vale, que estão totalmente ocupadas por
caminhões e trânsito pesado, é por ali a linha de desejo de quem pedala. Mas quais são as soluções? Não, você sobe por aqui, roda aqui essa montanha, desce, atravessa desse outro lado, sobe aqui nessa montanha e vai por outro lado. Ou seja, as propostas de rotas são sempre aquelas que sobram e que não contemplam a linha de desejo, a linha de menor esforço, a direta e reta pelo plano. Essa, em geral, é a rota de desejo que deve ser garantida àqueles que vão pela mobilidade ativa. Agora, para você redesenhar a cidade, é necessário você incluir o contrafluxo. O que é o contrafluxo? Veja aí na cidade de Nantes, na França, em 2015. São ruas em que o ciclista pode seguir pelo contrafluxo, que para quem vai de carro, de automóvel, chama-se contramão. Então, a contramão não existe para quem está na mobilidade ativa. Existe sim a possibilidade de um contrafluxo sinalizado e autorizado aos ciclistas, como rege o artigo 58 do próprio Código de Trânsito Brasileiro. Para resumir, pedalar na contramão é errado, é contra a lei, representa susto para o motorista e risco para o ciclista. No entanto, conceito de mão e contramão não se aplica à mobilidade ativa. Para você fazer com que os ciclistas e os pedestres cumpram as leis, é necessário você redesenhar todo o ir e vir, toda a mobilidade da cidade a partir da linha de desejo daqueles que vão de forma ativa, que, segundo o próprio plano de mobilidade urbana brasileiro, coloca o pedestre e o ciclista em primeiro lugar, no topo da pirâmide. Nesse momento, para que a gente tenha um trânsito onde todos cumpram as regras, o desenho da cidade tem que contemplar a todos, partindo da mobilidade ativa. Sem o que, nunca haverá solução. Valeu? Gostou? Então, desde já, eu quero agradecer a todos que são membros aqui do nosso canal, o canal do Bike é Legal. Faço um convite para você também ingressar nesse hall que você vai ver escrito aqui no final desse vídeo. Curta e compartilhe esse vídeo, inscreva-se nas nossas redes e tchau!